Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do SST One. E essa aula é uma aula importante para você que vai começar no mundo não só do investimento, mas também do trade, que é a introdução à análise técnica. Eu quero falar um pouco aqui, é uma aula bastante importante de você prestar atenção para se preparar para o que vem de aulas sobre análise técnica. O que de fato é a análise técnica? É uma maneira que a gente olha para como os preços dos ativos se formam usando ferramentas, e essas ferramentas vão te trazer a habilidade de buscar encontrar probabilidade que você tem de ter um lucro. Um lucro nesse próximo trade, nessa próxima operação? Não. Um lucro num conjunto de operações que você vai fazer no mercado como um trader. A análise técnica, ela basicamente utiliza como fundamento o que a gente chama de gráficos. Você já deve ter visto, talvez, na TV, em jornais, gráficos mostrando como um preço se comporta, vai subindo, vai descendo, e a análise técnica leva isso para um nível mais profundo. Existem vários conceitos da análise técnica, desde o entendimento de como candles se formam, candlesticks, que vão formando o gráfico, mostrando como o preço está se formando ao longo dos minutos, segundos, dias, etc. Com a análise técnica, a gente consegue entender e analisar basicamente o comportamento do preço. E a partir desse comportamento, poder usar técnicas junto com probabilidade para poder estruturar uma operação. Então, basicamente, a análise técnica faz o seguinte: olha para como o preço já se comportou, e a partir de técnicas que são muito utilizadas, bem fundamentadas, bem consolidadas, nos ajuda ali a encontrar um ponto e estruturar uma operação com uma probabilidade favorável. Não necessariamente nessa operação, como eu disse, mas no longo prazo. Dentro da análise técnica, não está ali só limitada a um gráfico mostrando o preço que aconteceu hoje, ou no último minuto, ou nos últimos minutos. Você pode embutir outras ferramentas. Existem conceitos que a gente olha como linhas de tendência, que é uma linha que define como o preço está realmente se comportando. Lógico, numa tendência, seja uma tendência de alta, onde o preço sobe, seja uma tendência de baixa, onde o preço desce. Você tem outros conceitos que são chamados de padrões gráficos. Os padrões gráficos já foram muito estudados ao longo de décadas. São padrões, são tipos de formação de preço, de comportamento, maneira que o preço se comporta, que tende a te dar uma probabilidade um pouco maior dele fazer um movimento para cima ou para baixo, ante um movimento para o lado oposto. Entendendo esses padrões gráficos e você conseguindo capturá-los, entender, enxergar ele, você começa a poder estruturar operações no mercado. Além dos padrões e de como o preço se movimenta, você também pode usar diferentes indicadores. E o que são os indicadores? Indicadores basicamente são cálculos matemáticos em cima do preço, para te mostrar, por exemplo, uma média. Qual que é a média do preço de uma ação? Vou dar um exemplo. Qual que é a média do preço da Petrobras dos últimos 20 dias? Ele vai colocar no gráfico para você essa demonstração, ele vai mostrar, ele vai plotar, como a gente chama, que é desenhar o preço médio. Eu estou dando um exemplo de 20 dias, você pode querer saber o preço médio do último ano. E o que é interessante é que a análise técnica, de uma certa maneira, ela acaba funcionando porque as pessoas reagem a esse tipo de comportamento. Uma média de 200 períodos, uma média muito tradicional, muito clássica, é uma média que muitos gestores, muitos bancos, muitos traders, muitos operadores observam. E ela acaba funcionando porque já é tradicional e comum há décadas que esse tipo de média é muito observado como um ponto de oportunidade. Porque a gente pensa, nesse exemplo da média de 200, puxa, a média do preço de uma ação há 200 dias. Vamos dar um exemplo de um gráfico onde eu vejo como é que o preço se formou no último ano. Puxa, a média do preço está aqui, e o preço está chegando perto dessa média. Pessoas podem pensar que é uma oportunidade de comprar. E a análise técnica justamente nos ajuda aí, a identificar boas oportunidades de estruturar operações usando ferramentas que começam com a formação do preço, mas também vão para outras dimensões, como por exemplo formação de volume. Então existe o preço,
e o volume, duas importantes informações que a gente usa na análise técnica. O volume, basicamente, é a quantidade de negócios que é feita. Por exemplo, no último dia, quantas pessoas compraram uma ação, quantas pessoas venderam uma ação, isso é o volume. Volume e preço forma a análise técnica. E todas as ferramentas matemáticas e de representação desse comportamento é o que você vai começar a aprender agora. Então eu desejo para você uma ótima jornada no estudo de análise técnica. Esse é o SST One. Bom estudo para você. Até a próxima aula. Um abraço. Até mais.